Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e vamos ler do verso 1 até o verso 13. Como temos já feito, nós estamos pela manhã usando a Bíblia, a Nova Almeida, que é a atualização da Almeida que já está em vigor no Brasil há muitos anos. Passou por uma atualização necessária e nós estamos, pelo menos eu estou adotando, enquanto estou pregando em Marcos, essa versão. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sandália, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. E se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar, queridos, pedindo a orientação do nosso Deus para a compreensão da sua palavra. Pai, ilumina-nos para compreendermos a tua palavra, o seu significado, especialmente para aplicá-lo à nossa vida. Te damos graças pelo teu povo aqui reunido, bem como em outros lugares ao redor do mundo, e suplicamos a tua bênção sobre nós, que através, ó Deus, dos meios de graça que o Senhor determinou, teu povo seja edificado, teu nome glorificado, pecadores convertidos e o teu nome manifesto no meio desse mundo carente e caído. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na mensagem anterior nós vimos o registro de 2 milagres que Jesus Cristo fez em Cafarnaum. Lá ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia e depois ressuscitou a filha de Lázaro. E nós vimos também que Marcos foca, ao registrar aqueles 2 milagres, na fé tanto da mulher, a ponto de vir por detrás, anônima, tocando na veste de Jesus, como de Jairo, que não desfaleceu, apesar de que o primeiro pedido dele era de cura da sua filha, mas que acabou sendo necessário uma ressurreição, como Jesus sustentou a fé de Jairo para que ela não desfalecesse. Agora nós temos aqui o relato de 2 momentos seguintes na vida de Jesus. Primeiro, quando ele vai à sua terra e lá se depara não com fé, como ele encontrou em Cafarnaum, mas com a incredulidade dos seus contemporâneos. E num segundo momento, até como decorrência dessa incredulidade, ele sai de Nazaré e envia os seus 12 discípulos para pregar o Evangelho nas vilas ao redor, e inclusive os previne a respeito da incredulidade que eles também haverão de encontrar. Ou seja, se nos 2 relatos anteriores o foco era a fé e a confiança em Jesus, aqui parece que Marcos está mostrando que não eram todas as pessoas que de fato criam em Jesus e que ele encontrou muita incredulidade no meio do seu ministério. Nós vamos dividir então a nossa exposição em 2 partes. Na primeira, do verso 1 a 6, Jesus retorna à sua cidade e ali ele é rejeitado.
E na segunda parte, meados do verso 6 até o final, ele então comissiona seus 12 discípulos para continuarem a sua missão e os previne a respeito da incredulidade que eles também haverão de encontrar. Então, primeiro, o retorno de Jesus à sua cidade. Verso 1 diz: tendo saído dali se refere ao local anterior, que era Cafarnaum, onde Jesus fez os 2 milagres. Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. A terra a que Marcos se refere aqui não é Belém da Judeia, onde Jesus nasceu, mas em Nazaré da Galileia, que foi onde ele cresceu. Jesus ficou conhecido não porque nasceu em Belém, mas porque morou em Nazaré. Tanto é que o nome dele era Jesus o Nazareno, ou Jesus de Nazaré da Galileia. Foi ali em Nazaré que Jesus cresceu como criança, como adolescente, como jovem e como adulto. A última vez que Jesus esteve ali na cidade de Nazaré foi quando saiu de lá para ser batizado por João Batista. Marcos diz isso no capítulo 1, verso 9. Jesus veio de Nazaré até o Jordão para ser batizado por João Batista. Como nós estamos aqui em meados do ministério de Jesus, fazia então cerca de 2 anos que Jesus havia saído de Nazaré. E ele agora retorna, e não é para uma visita familiar, porque o texto diz que os seus discípulos o acompanhavam. Ele retorna para ministrar naquela região onde ele cresceu e onde ele foi criado. E quando ele chega em Nazaré, ele faz 2 coisas. Primeiro, ele aceita o convite para pregar na sinagoga local. Era costume das sinagogas convidar pessoas renomadas e que eram conhecidas por serem mestres para ler a lei e explicar a lei ao povo no sábado. Jesus era bastante conhecido, então os presidentes da sinagoga o convidam para falar. Então ele aguarda o sábado e vai ensinar. E Mateus nos diz que ele, além disso, Marcos não fala isso agora, mas Mateus nos diz que, além disso, Jesus começou a curar alguns doentes e realizar alguns milagres ali no meio da cidade. Isso que Jesus fez, quando ele começa a pregar na sinagoga e a realizar milagres, provoca uma reação de muitos dos seus contemporâneos. Diz o texto aí, no verso 2, que muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, as pessoas ficavam assim, espantados, né? E perguntavam o que é que teria acontecido com Jesus durante aqueles quase 2 anos em que ele estivera fora de Nazaré, que ele volta tão diferente. De onde vem essa sabedoria que ele está demonstrando? Porque quando ele estava aqui conosco, ele não pregava na sinagoga, ele não parecia ter todo esse conhecimento, mas agora, 2 anos depois, ele chega aqui falando coisas extraordinárias do reino de Deus, para não falar dos milagres. Ele esteve conosco aqui 30 anos, nunca fez milagre nenhum, volta 2 anos depois, curando cegos, aleijados. De onde vem isso? O que é que aconteceu com ele durante esse período? Ninguém sabia a origem daquela sabedoria súbita de Jesus e muito menos do poder que ele recebeu para, através das suas mãos, realizar essas maravilhas. Como eu disse, o motivo para o espanto dos moradores de Nazaré é que eles conheciam Jesus desde criança. Jesus cresceu lá com eles, foi companheiro de brincadeiras, não é? Frequentavam os mesmos lugares, se divertiam da mesma forma, eram todos amigos. Eles inclusive dizem assim, aí no verso 2, no verso 3, não é esse o carpinteiro? Não é esse o carpinteiro, o filho de José, que era carpinteiro, que seguiu com a profissão do pai e inclusive herdou a carpintaria do pai? Não é esse o carpinteiro que trabalhou aqui conosco, que fez os móveis para minha casa, fez os móveis do meu amigo, fez o púlpito para a sinagoga? Nós conhecemos esse Jesus. E ele não é aquele filho de Maria
entende? Aquele filho de Maria que corre rumores de que não era filho de José, há uma conotação meio que pejorativa aqui, o filho de Maria, porque geralmente não se chamava uma pessoa pelo nome da mãe, mas pelo nome do pai. Então, ou José já tinha morrido, ou então Jesus era conhecido, a boca miúda, como aquele filho de Maria, porque não era filho de José. Não era filho de José. Então, pode ter essa conotação aqui. De qualquer forma, Jesus era conhecido e Maria era conhecida também. E eles dizem aqui, os irmãos dele estão aqui, ó, Tiago, José, Judas e Simão. São os irmãos dele. São os irmãos dele, estão aqui conosco, e as suas irmãs também estão aqui conosco ainda, morando em Nazaré. E diz aí o final do verso 3, que eles se escandalizaram com Jesus. A razão desse escândalo dos moradores de Nazaré com Jesus, sem dúvida, é, primeiro, a incredulidade com relação àquilo que eles estavam ouvindo, que eles estavam vendo, o ceticismo, a perplexidade e a indignação, como se Jesus, de repente, quisesse vir enganá-los, como se Jesus tivesse escondido quem ele era durante 30 anos, todas essas coisas passavam pela cabeça dos moradores de Nazaré. O resultado é que eles não creram em Jesus, eles reagiram, eles rejeitaram o ensino de Jesus, mesmo vendo os sinais e prodígios que Jesus havia começado a fazer. Então, diante dessa atitude dos seus contemporâneos e talvez até da sua família, Jesus faz 4 coisas que Marcos nos diz. Primeiro, diz aí o verso 6, que Jesus se admirava da incredulidade deles. Jesus ficava admirado de como eles poderiam não acreditar nele. Marcos destaca não somente o caráter divino de Jesus, a sua divina natureza, mas dos 4 evangelhos, Marcos é quem mais destaca a humanidade de Jesus. Jesus ficou admirado como homem que ele era Deus, mas como homem que ele era, ele ficou admirado que os seus contemporâneos o rejeitassem diante de todos aqueles sinais, prodígios e diante do ensino a respeito do reino de Deus que ele trazia com tanta clareza. Ele ficou admirado em contraste com a fé que ele encontrou em Cafarnaum, onde ele não era conhecido. A fé que ele encontrou de Jairo, que era chefe da sinagoga, que também não era conhecido. Mas agora, entre os seus, Jesus é recebido dessa maneira. Segundo, ele se queixa da falta de honra e do desprezo da parte dos seus. O verso 4 nos diz, Jesus falou, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Esse era um provérbio bastante comum no Oriente, e que dizia que a familiaridade às vezes impedia de que as pessoas percebessem a verdadeira grandeza daquele que estava tão próximo de si. E que era mais fácil se honrar pessoas estrangeiras do que honrar aqueles com quem você cresceu, que você conhece, de quem é íntimo. E que é mais fácil você admitir o valor daqueles que vêm de fora e que são estrangeiros, do que daqueles que estão ali no meio de vocês. Então, esse é um provérbio que era comum, não somente em Israel, mas em muitos outros lugares. Ele é citado algumas vezes, inclusive na própria Bíblia. E Jesus usou para dizer, de fato é verdade, um profeta não é recebido na sua casa, entre os seus parentes e entre os seus conhecidos. Terceira coisa que Jesus fez é restringir, então, os seus milagres por causa da incredulidade deles. Veja o que diz o verso 5, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Como nós dissemos, Marcos, ele destaca a humanidade de Jesus. Ele diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres pela incredulidade dos moradores de Nazaré. É claro que Deus não depende da nossa fé para que Ele faça o que Ele deseja, mas
como juízo e condenação pela incredulidade dos seus contemporâneos, Jesus restringe a sua graça miraculosa. Ele não cura todos aqueles que ele poderia ter curado, já como juízo sobre aquela cidade, aquela vila que o havia rejeitado com o coração endurecido. A quarta coisa, então, Jesus sai de Nazaré e ele passa em missão itinerante pelas vilas ao redor, como nos diz aí o final do verso 6. Ele então percorria as aldeias vizinhas ensinando, já que Nazaré o havia rejeitado, então ele vai agora para as aldeias vizinhas. E ali ele prega nessas vilas e cura enfermos, expele os demônios e continua anunciando o reino de Deus. Essa é o primeiro evento aqui dentro do que nós propomos nessa manhã. Aqui nós vemos Jesus sendo rejeitado pelos seus próprios patrícios, os seus contemporâneos, na vila onde ele cresceu, onde ele era conhecido e onde toda a sua família estava ali. Nós tiraremos algumas lições disso mais adiante. Isso leva à segunda parte, quando Jesus, então, manda os seus discípulos em missão de pregação de 2 em 2. Diz aí o verso 7, que Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Os 12 aqui já foram mencionados por Marcos no capítulo 3, no verso 13 em diante. Foram pessoas que Jesus designou diante os seus discípulos e que chamou de apóstolos e a quem deu autoridade para ensinar e pregar. E o número deles é 12, e o nome está aqui em Marcos 3 em diante. Pedro, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus já tinha chamado esses 12 e Jesus já tinha dado autoridade a eles para ministrar, mas essa é a primeira vez que Jesus os encaminha sozinhos em missão. É a primeira vez que eles vão sozinhos. E agora Jesus faz isso diante da incredulidade dos moradores daquela região, diante da consciência da enormidade da missão. Ele percebe que há muitas pessoas que de fato não creem, que não acreditam. Ele percebe que a missão é muito maior do que ele pode dar conta, e ele entende que é necessário que essa missão de pregar o reino de Deus tenha continuidade depois da sua própria morte. Essa incredulidade é a incredulidade que vai acabar levando à cruz dali a pouco tempo. Alguém precisava continuar a obra que Deus lhe havia confiado. Então é aos 12 que Jesus confia essa obra. Ele dá 4 orientações aos 12, quando ele os manda pregar nas vilas da região da Galileia. Primeiro, verso 7, eles deveriam ir de 2 em 2. Com isso, Jesus está seguindo a prática judaica de que as pessoas viajavam em duplas. Nós encontramos um exemplo disso no final desse evangelho, com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Estavam viajando de Jerusalém para Emaús quando Jesus aparece a eles. Isso era alguma coisa muito natural, que os judeus viajavam em duplas. Mas segundo, talvez Jesus aqui queira se valer do que está escrito em Deuteronômio capítulo 17, verso 6, quando diz a lei de Moisés que pelo depoimento de 2 testemunhas toda a verdade será estabelecida. Então, ao mandar os discípulos de 2 em 2, era como se Jesus dissesse: eles estão aí seguindo a lei de Moisés e a palavra deles serve de base para o estabelecimento da verdade. Provavelmente essa é a razão principal. Segunda orientação, Jesus lhes dá, diz aí o verso 7, autoridade sobre os espíritos imundos. Nós já vimos em outras passagens do Evangelho de Marcos como os espíritos imundos estavam atuando em toda aquela região, alvoroçados com a chegada do Filho de Deus, preocupados com a chegada do reino
dos céus, como esses demônios estavam oprimindo as pessoas, como eles entravam nas pessoas, possuíam as pessoas, de maneira que boa parte do ministério de Jesus era expelir demônios e libertar os oprimidos. Aqui ele passa essa autoridade para os seus discípulos, da mesma forma que Jesus tinha poder para expelir demônios, os discípulos também seriam capazes de fazer isso. Eles poderiam libertar os cativos, curar os oprimidos e adoentados pelos demônios, e é claro que essa não era uma autoridade que era deles, porque aqui está dito que Jesus deu essa autoridade para eles. A autoridade não era intrínseca a eles, mas era uma autoridade recebida do Senhor Jesus. O alvo da expulsão dos demônios, à medida que eles fossem pregando o Evangelho, era indicar a chegada do reino de Deus, vencendo assim o reino das trevas. Em terceiro lugar, Jesus os orienta com relação à simplicidade, frugalidade da missão e a necessidade de confiar em Deus. Ele diz nos versos 8 e 10 que os discípulos não deveriam levar nada para o caminho. Arriscado, né? Diferente de quando a gente viaja hoje. Mas eles não deveriam levar nada para o caminho. Não deviam levar nem pão, nem sacola e nem dinheiro. Somente o indispensável, um bordão, um par de sandálias e uma túnica, nada mais do que isso. Segundo, eles tinham que se contentar com a hospedagem que recebessem, diz o verso 10. Na cidade onde vocês entrarem, na casa que vocês forem abrigados, vocês fiquem ali. Não reclame da casa, não reclame que a comida é ruim, não reclame que está mal acomodado, que a rede está furada, tem muito mosquito de noite, não reclama de nada. Quem receber vocês e oferecer hospitalidade, vocês aceitem. É interessante que essa prática, que continuou a ser seguida pelos cristãos no livro de Atos, ou seja, do ministério itinerante de cristãos que saíam pregando a palavra de Deus de casa, de cidade em cidade e se valendo da hospedagem dos irmãos, isso acabou gerando, como sempre, um uso errado. Muita gente, sabendo que era prática dos cristãos hospedar os missionários itinerantes, se valia disso para ficar na casa dos irmãos. Fazia uma viagem, chegava na casa dos irmãos, olha, eu sou um pregador, sou um profeta, eu posso me hospedar aqui, fica à vontade, irmão. Aí ficava um dia, 2, 3, ficava uma semana, ficava 2 semanas se valendo da boa vontade dos irmãos. No século II, um documento chamado Didaquê, que é atribuído aos 12 apóstolos, é uma atribuição falsa, não foi escrita pelos 12 apóstolos, mas se tornou um documento muito importante na igreja primitiva. Nesse documento dizia que se um profeta chegasse numa casa, pedisse hospedagem, deveria ser dado, mas se ele ficasse mais de 3 dias, era um falso profeta, tinha que mandar ele para fora, ele não podia ficar mais do que esse tempo aqui. Então esse costume é originado nas palavras de Jesus, quando mandou os 12 em missão, dizendo de que eles deveriam se valer sem abusar da hospitalidade que eles tinham recebido. O alvo de Jesus com tudo isso era evitar que os seus discípulos fossem chamados de mercenários, gente que estava se valendo da condição de enviado de Deus para garantir a sua fortuna, ou garantir os seus bens, ou ganhar a vida. Jesus ensina a necessidade de confiar em Deus, depender da boa vontade do povo e viver de maneira simples e frugal no desempenho do ministério cristão. E aí vocês podem comparar essas orientações de Jesus com alguns missionários, pregadores e outros que eu não vou falar não, deixa aí. Quarta coisa que Jesus orienta para eles é que eles deveriam declarar o juízo de Deus contra os que não os recebessem. Verso 11, se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. O judeu entenderia perfeitamente o que é que significa sacudir o pó da sandália. Entre os judeus havia esse costume, quando eles viajavam para uma terra fora da Judeia, ou seja, quando eles viajavam em território gentílico, por conta da separação entre judeus e gentios, e porque os judeus consideravam os gentios como impuros, o judeu chegava em Jerusalém, ele batia a sandália do pé para tirar o pó que porventura tenha vindo da terra dos pagãos.
né? Ele não queria nem o pó da terra dos gentios na sandália dele. Então era um sinal de rejeição. Então Jesus está usando esse costume para dizer aos apóstolos: quando vocês entrarem numa cidade de judeus, não é? Vocês vão fazer com os judeus o que os judeus fazem com os gentios. Vocês chegam nessas vilas que eram compostas de judeus, vocês pregam o evangelho, ninguém quer ouvir vocês. Quando vocês saírem, vocês fazem como eles fazem com os pagãos: bata o pó da sandália para dizer: o juízo de Deus está sobre vocês. O juízo de Deus está sobre vocês. Com isso, Jesus está dizendo aos seus discípulos de que a mensagem deles era a mensagem autorizada por Deus e que essa mensagem seria usada por Deus para a salvação de pecadores entre os judeus e também para a rejeição e condenação daqueles incrédulos. No verso 12 a 13, Marcos registra como os discípulos cumpriram essa missão. Diz aí o texto que eles, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. 3 coisas que Marcos destaca aqui da primeira missão dos 12. Primeiro, que eles pregavam arrependimento ao povo. Embora Jesus não tenha dito, né, embora Marcos não tenha registrado, mas a mensagem que Jesus disse para eles que eles deveriam pregar ao povo é que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque o reino de Deus havia chegado. E que se convertessem a Deus, que crescem no Evangelho, na boa notícia de que o rei havia chegado e que Deus estava cumprindo as promessas feitas aos profetas. Foi a mesma mensagem de João Batista. João Batista apareceu no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi a mesma mensagem que Jesus pregou no início do Evangelho de Marcos. Diz que Jesus veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mesma mensagem que Jesus manda que os seus discípulos preguem: arrependam-se. E hoje é a mesma mensagem que ele deixou que a sua igreja pregue ao mundo. A mensagem que nós temos para o mundo é essa: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se porque o reino de Deus já chegou, arrependam-se porque o Salvador já veio, ele oferece perdão. Se não se arrependerem, até o pó da terra de vocês nós batemos da nossa sandália, como sinal do juízo de Deus. Segundo, os discípulos expulsaram muitos demônios em nome de Jesus, não no nome deles, mas no nome de Jesus. Eles expulsaram muitos demônios de pessoas que eles encontravam endemoniados. E terceiro, diz o texto, eles curaram numerosos enfermos, muita gente doente de todo tipo de enfermidade, cegos, aleijados, surdos, mudos, pessoas com hemorragia, pessoas sofrendo de todo tipo de males. Os discípulos curaram numerosos desses doentes, diz o texto aqui, ungindo-os com óleo. A unção com óleo, ela era usual na nação de Israel, não somente como um método medicinal, mas também como simbólico ritualista. A unção com óleo era praticada para a unção, para a separação de profetas, de reis, de sacerdotes, para designar pessoas como tendo sido ungidas com o Espírito Santo para o ministério de Deus. E a unção com óleo aqui certamente não era medicinal, não é? Porque ele diz que curavam pessoas ungindo com óleo. A cura aqui é sobrenatural. A unção com óleo não é medicinal, mas ela é simbólica da ação do Espírito Santo vindo sobre aquela pessoa e curando as suas doenças. Aqui nós temos então o início do ministério dos apóstolos de Cristo, que mais tarde lançariam os fundamentos da igreja cristã. Esse é o texto. Deixe-me tirar pelo menos umas 4 ou 5 lições importantes desse texto. Esse texto toca em vários temas polêmicos que hoje se discute no meio evangélico. Primeiro, o texto deixa claro aonde Jesus viveu dos 12 aos 30 anos. Você vai encontrar religiões místicas, você vai encontrar no Espiritismo, por exemplo, a afirmação de que entre os 12 anos de Jesus, quando ele esteve no templo lá em Jerusalém, a Bíblia fala disso, e os 30 anos, quando ele aparece ministrando lá a partir do Rio Jordão, que Jesus foi para a Índia, ou Jesus esteve no Egito, onde ele aprendeu sabedoria e artes mágicas.
e onde ele se formou nessa arte de prestidigitação e para enganar as pessoas com falsos milagres e falsas curas. Você vai encontrar gente hoje defendendo isso. A razão é, existe de fato uma lacuna na Bíblia entre o que Jesus fez dos 12 anos até os 30 anos. Jesus aparece pela última vez quando criança, quando tinha 12 anos, quando vai ao templo com sua família. Depois a Bíblia se cala e só fala dele quando ele aparece no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então, por conta dessa lacuna, existe a especulação. Onde é que ele teve durante esse tempo? E aí vem essas ideias loucas, não é? Uma menos louca, mas ainda louca, é que ele esteve com os monges de Qumran, no Mar Morto, onde se descobriu uma comunidade de essênios na década de 50, a famosa biblioteca do Mar Morto, com livros datando de 100 anos antes de Cristo e etc. Eles dizem que Jesus viveu como um ermitão, juntamente com João Batista, durante esse período, às margens do Mar Morto, naquela vila de monges dedicados à leitura da lei e à escrita da lei e assim por diante. Mas aqui fica muito claro, se Jesus não tivesse morado em Nazaré durante todo esse tempo, como justificar o espanto dos moradores de Nazaré quando eles viram Jesus fazer aquelas coisas? Eles sabiam quem era Jesus, não é esse o carpinteiro? A mãe dele está aqui, os irmãos estão aqui, a gente sabe quem é ele. Então, embora a Bíblia não dê detalhes do que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos, esse texto é muito claro. Ele cresceu em Nazaré como uma criança judia normal, um adolescente judeu normal, um jovem judeu normal, um jovem adulto, ali entre as pessoas, seguiu a profissão do seu pai, todo dia trabalhar na carpintaria, morava com a sua mãe, os seus irmãos estavam ali, suas irmãs estavam ali, era conhecido da cidade, era conhecido de todo mundo. Então, quando você ouvir essa especulação na próxima vez, na universidade, com seus amigos que não são cristãos e tudo mais, você sabe a resposta, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 responde, e a única maneira de explicar o espanto dos moradores de Nazaré era se Jesus de fato tivesse sido criado e tivesse crescido ali naquela região. O segundo ponto que essa passagem nos ensina, e que também é um ponto polêmico, é sobre a questão dos apóstolos. Fica claro que os apóstolos foram pessoas enviadas por Jesus em missão para dar continuidade à sua obra, para lançar os fundamentos da obra cristã. E nessa condição eles escreveram, são estes aqui que mais adiante, menos Judas, não é, que vai ser substituído por Matias, mas são eles que serão as testemunhas da ressurreição de Jesus. São eles que vão ao mundo anunciar essa ressurreição e chamar as pessoas que se arrependem. São eles que vão escrever o Novo Testamento. Portanto, nessas condições, não há mais apóstolos como esses aqui que Jesus convocou e a quem deu essa missão precípua de estabelecer o reino de Deus no meio da nação de Israel e depois no mundo. Então, sempre que você ouvir falar de pessoas que se designam apóstolos, e que se cognominam como apóstolos, então a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que é que você quer dizer com isso? Que você é como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo? Porque se essa for a intenção do uso de apóstolos, então você vai ver que não tem fundamentação nenhuma. Os apóstolos eram um grupo específico, eram 12, porque representavam as 12 tribos de Israel. Agora eles representam um novo Israel, o número é fechado, tanto é que o próprio Paulo, ele não se considerava como um dos 12, mas um nascido fora de tempo, para pregar o evangelho entre os gentios. Terceira lição que nós podemos tirar dessa passagem é com relação à obra missionária da igreja hoje. Tem aspectos aqui que são peculiares aos apóstolos somente. Por exemplo, o próprio Paulo não seguiu essa orientação de não levar sandália, túnica, pão, etc., se hospedava com frequência, recebia oferta e suporte da igreja. E Paulo também não ungia doentes com óleo. Você não vai encontrar no livro de Atos nenhum momento em que Paulo cura doentes ungindo com óleo. Embora Paulo uma vez sacudiu as sandálias, o pó das sandálias contra a cidade de Icônio. Mas Jesus pretendia, guardadas as singularidades, que esses princípios ficassem e que norteassem a missão da igreja, ou seja, nunca é uma obra solitária.
De 2 em 2 significa que a missão da igreja é para ser feita pela igreja, não é por um homem só, mas pela igreja. Segundo, a mensagem da igreja é: arrependei-vos. É isso que ela tem que dizer para o mundo. Tem outras coisas sobre as quais nós podemos nos pronunciar, mas a mensagem da igreja para o mundo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Terceiro, a missão tem que ser feita na total dependência de Deus, esperando em Deus para libertar os cativos, para trazer as pessoas ao conhecimento da verdade, e também na dependência do sustento que vem de Deus. Isso não significa que aquelas pessoas deveriam passar mal, passar fome, se necessário deveriam, mas significa que deviam se contentar com pouco e viver de maneira simples, diante do chamado que elas têm. A quarta lição que eu quero tirar aqui é com relação à unção com óleo, que é um assunto bastante polêmico. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma decisão de Supremo Concílio que proíbe a unção com óleo em culto público. E a razão é muito simples, não há nenhuma amostra na Bíblia de que durante um culto os cristãos ungiam pessoas, ungiam objetos para prosperidade, para proteção, para multiplicação ou para qualquer outro tipo de coisa. Isso não era feito. A unção com óleo era feita para os doentes em ambiente de missão. A única outra vez em que se fala em ungir doente com óleo aqui no Novo Testamento é Tiago capítulo 5, quando Tiago diz: se alguém estiver doente, significa que ele não pode vir à igreja, ele pode chamar os presbíteros da igreja e então pedir orações, e os presbíteros devem orar sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e deve confessar os pecados, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Então, a exceção disso, a Bíblia não ensina unção com óleo de cadeira, de carro, de apartamento, de gente para prosperidade, ungir sua carteira de trabalho, ungir seu contra-cheque, seu cartão de crédito. Isso tudo é superstição, é misticismo, não tem nada na Bíblia sobre isso. Por isso que nós não praticamos isso. Se alguém está doente, ele deve orar. Deus pode convidar os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, nós vamos lá, nós vamos orar com a pessoa. Se a pessoa pedir para ser ungida com óleo, atualmente a legislação da Igreja Presbiteriana do Brasil não proíbe, mas os presbíteros têm que deixar claro de que aquela pessoa, tem que verificar com clareza se aquela pessoa está entendendo o que é ação com óleo, porque ela vai pensar que, se ela pensar que o óleo tem algum valor místico, tem um poder curador, claro que não vai ser ungida, não é? Ela tem que entender aquilo como um símbolo da ação de Deus, e tão somente isso, e que Deus cura de acordo com a oração da fé, como o Tiago diz. Então, esse texto, ele está bem no meio, não é? Marcos, ele está bem no meio dessa polêmica. Os discípulos saíram curando os doentes, ungindo com óleo, ungindo os doentes, e em contexto de missão. Não há aqui nenhum momento de culto, nada que justifique que se faça culto de unção com óleo para libertar doente, etc. Isso é uma prática que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A última coisa que eu queria trazer do texto é que a nossa incredulidade, sim, ela limita a ação de Deus em nossa vida. Entenda bem, não é que a nossa incredulidade é maior do que o poder de Deus. Deus faz o que Ele quer, apesar de você e de mim, mas que na sua sabedoria Ele decidiu que aonde Ele encontrar incredulidade, Ele não vai agir da mesma forma que Ele agiria se encontrasse fé. Ele estabeleceu isso no relacionamento dele conosco, onde Ele encontra corações como aquele da mulher que estava enferma com hemorragia, corações crentes como aquele de Jairo que pediu pela saúde da sua filha, Ele atende. Mas onde Ele encontra corações de Nazaré, Ele restringe a sua resposta, Ele restringe a sua ação, não porque Ele é limitado pela incredulidade humana, mas porque é didático, porque Ele quer mostrar, Ele quer ensinar que nós dependemos dEle e que nós precisamos dEle para tudo aquilo que acontece. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você é um desses que já ouviu essa história de que Jesus era um místico, um mágico, um iluminado, treinado com os gurus orientais, talvez na sua escola, talvez entre os seus amigos,
Espero que você seja curado desse mal. Talvez tenha pessoas aqui que estão debaixo do ministério de outros que se consideram como apóstolos de Jesus Cristo, como os 12, Paulo, aqueles que nos seguem pela internet. Eu queria, não se coloque debaixo da autoridade espiritual de pessoas que usurpam para si títulos e cargos que a Bíblia não promete e não concede, e que são únicos e exclusivos, porque sempre há um perigo nisso. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Ou seja, tenha cuidado quando você vai trazer pessoas debaixo da sua autoridade e você vai impor as mãos sobre elas. O inverso também é verdade. Cuidado com quem põe as mãos em cima de você. Não deixe qualquer um colocar as mãos em cima de você, lhe oferecer cobertura espiritual, se colocar como seu referencial, como seu coach ou alguma coisa assim. Precisamos ter cuidado, que a Bíblia nos alerta sobre isso. Aqueles que estão envolvidos com obra missionária, a necessidade de depender de Deus, evitar a aparência de mercenário, procurar comunhão e auxílio de colegas. Talvez você vá para uma igreja para ser ungido com óleo. Eu não duvido, não. Pode ter gente aqui que de vez em quando vai numa igreja e pede para ser ungido com óleo. Gente que está assistindo pela internet. Não pratique coisas que a Bíblia não autoriza. Não são coisas indiferentes. Essas coisas têm simbolismo e significado espiritual. O mundo espiritual é um mundo sério. E se você se coloca debaixo do ministério de um falso profeta, isso vai trazer consequências para você. Se você quer ser curado da sua doença, você ora a Deus, você pede a Deus, peça para alguém orar por você. E Deus haverá de atender aqueles que pedem com fé. E por último, toda essa passagem fala da incredulidade. A incredulidade de Nazaré, a incredulidade das vilas que não receberiam os apóstolos. E o texto diz que Jesus não fez muitas coisas por conta da incredulidade deles. Esse texto é um chamado ao arrependimento, para que nós nos arrependamos da nossa incredulidade, da desconfiança, da falta de dependência de Deus, de depender muito mais dos nossos recursos, dos nossos bens, das nossas habilidades, da nossa força, da nossa iniciativa, do que de fato depender de Deus e esperar dele o sustento e o cuidado. Que Deus nessa manhã fale ao nosso coração, queridos, que nós aprendamos junto com o nosso Senhor de que maneira nós devemos servir ao nosso Deus. Fiquemos em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto. Querido Senhor, te damos graças pelas instruções que o Senhor nos deu, te damos graças pelo exemplo que o Senhor nos deu, te damos graças pelo teu poder e pela tua autoridade, e pelo privilégio da comissão que o Senhor nos deu de anunciarmos o reino de Deus a todo mundo. Eu oro por todos que aqui se encontram nesta manhã, Senhor, que o Senhor a todos atenda de acordo com o seu querer e com a necessidade. Abençoe essa querida igreja, para que ela continue a ser uma igreja que quer anunciar ao mundo a mensagem do arrependimento e da mudança, porque o reino de Deus é chegado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.